Você sabia que o conhecimento, ele te liberta, ele liberta você a conhecer novas oportunidades? Eu estou fazendo um desafio de 21 dias ali com um pessoal, amigo nosso, e nesse desafio lá fala muito sobre o que a gente vive no nosso dia a dia, sobre as nossas transformações que elas se dão no nosso dia, mas a gente não entende. Então a gente precisa adquirir conhecimentos, porque às vezes existe na nossa vida padrões, e esses padrões eles precisam ser alterados. Você quer saber um padrão da sua vida? Você acorda e pega o celular e faz a mesma coisa todo dia. Você vai calçar o sapato, você coloca sempre o mesmo pé todo dia. Você coloca o pé direito ou o pé esquerdo, você coloca sempre a mesma posição da meia. Existem certos padrões na nossa vida e a gente tem que definir se eles são bons ou se eles são ruins. Sabia? Então assim, agora nesse momento eu tô aqui tomando um café, mas tem gente que tem um padrão. A pessoa não vive sem tomar o café. E aí quando quebra aquele padrão do dia dela, ela fica estupidamente, às vezes ignorante, às vezes ela fica com mal-estar, às vezes ela acha que não começa o dia ruim. Mas esses são padrões daquele que se chama assim síndrome de Gabriela. Sabe aquela síndrome de Gabriela que eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim? E isso não existe quando a gente coloca a nossa cabeça para mudar. Quando a gente coloca a nossa cabeça para pensar, esses padrões eles podem ser alterados. A meia do seu sapato que você calça primeiro pode ser alterado, a posição que você escova o dente, o que você acorda, se você pega no celular ou não. O seu padrão ele pode ser alterado, mas depende de você. Quantas pessoas, assim como eu também, tinham um padrão de primeira coisa ir lá e desligar o celular e ficar fuçando nele. Hoje eu tenho um padrão de primeiramente conversar com Deus. Então ajoelhar, fazer a minha oração, eu troquei um padrão, eu tive a opção de trocar um padrão. E o que é um padrão? É das vezes você seguir aqueles mesmos padrões que foram implantados na sua vida no passado. Tem gente que ultimamente assim, eles vivem carregando aqueles padrões e às vezes são padrões ruins que te limitam o seu crescimento. A gente ouve coisas na nossa infância que tipo, você não vai ser nada, você é um imprestável, você é isso, você é aquilo. E esses padrões da sua infância, ele acaba estragando o seu futuro. Tem gente que vive presa no prejuízo, presa no passado, porque tomei um calote, porque fiz isso, porque fiz aquilo, e ela leva aquilo pro futuro. Tem pessoas, mulheres e homens que teve um relacionamento ruim, e a mulher acha, um exemplo, que aconteceu alguma coisa ruim no relacionamento dela, um abuso, alguma coisa, uma violência doméstica, ela acha que no próximo pode acontecer, e ela não se desapega daquele padrão antigo e quer levar para frente. As coisas não... Então você tem que deixar de ser limitado, pensar que as coisas ruins ficam no passado, parar de ficar repetindo coisas ruins, levar as coisas ruins para frente. Você sabe aquela pessoa que vive desgraça na vida dela e ela vai lá e posta essa desgraça no seu status do WhatsApp? Às vezes você passa uma coisa tão ruim, que você acaba repetindo aquela mesma coisa durante várias semanas, meses. Tem gente que fica anos vivendo no que aconteceu no passado. A pessoa acontece uma coisa ruim, ela vai lá e posta no status dela. Aí ela vai lá e posta no Instagram, posta em todo lugar. Sabe o que acontece? Em vez dela viver aquela coisa ruim um dia, daqui uma semana alguém vai encontrar ela e vai falar assim: nossa, o que aconteceu aquele dia que você postou um monte de coisa? E aí você fica repetindo. Isso é um padrão de falar coisas ruins para os outros, padrão de querer que os outros saibam o que você está vivendo de ruim. E isso não é legal, é uma síndrome de fofoqueiro. Então por que eu vim aqui gastar um pouco do meu tempo investindo em você que está ouvindo isso aqui? Eu vim aqui para você entender que a sua vida ela pode ser diferente. Lá em Mateus 15:18 está falando sobre o que sai da nossa boca. Geralmente o que sai da nossa boca é o que o nosso coração está cheio. E nós, com o poder da palavra, a gente tem a oportunidade de deixar o dia melhor ou pior. Então assim, eu falo para você, quais são os padrões positivos que você está repetindo todos os dias? Você está acordando, está lendo a Bíblia, você está fazendo o quê? Quais são os padrões que você está adquirindo com sua família? Não é os padrões que vieram do passado, é os padrões que você está modelando hoje com a sua nova família.
Quais são os padrões que você tem que deixar de realizar na sua vida, que são ruins? Quais são as palavras que saem da sua boca? Elas edificam a vida de outras pessoas ou elas simplesmente estão ali só para fazer fofoca mesmo? Você já parou para pensar nisso? A nossa vida ela é coberta de riquezas. E quando a gente lembra e sabe do potencial que a gente tem, da palavra, que a palavra que a gente tem, a gente fala assim, vai dar certo, vai ser positivo, isso vai acontecer, isso é muito importante, a gente começa a mudar. Sabe por que eu falo para vocês? Eu falo de experiência própria, sabe por quê? Eu era a pessoa pessimista, eu era a pessoa que sempre que a hora que alguém falava alguma coisa que ia dar certo, eu falava assim, mas vai acontecer isso, isso, isso. E às vezes, na sua vida também está acontecendo isso. Você precisa mudar, você precisa entender de verdade que as coisas podem ser positivas e que se acontecer alguma coisa ruim amanhã ou depois, a gente vai lá e para e pensa, por que aconteceu? E vive o presente. A gente deixa de viver o passado e a gente não fica ansioso querendo adivinhar o futuro. A gente só vive hoje, porque a maioria das pessoas estão vivendo lá no passado, nos padrões antigos.